Chega de ficar perdendo tempo na internet, procurando conteúdo de boa qualidade. Agora você tem o aplicativo Feliz 7 Play, que oferece acesso rápido e fácil a vídeos educativos e cristãos, pelo celular, tablet ou computador. Digite www.feliz7play.com e tenha à sua disposição, inteiramente grátis, categorias completas de vídeos para pessoas de todas as idades. No app Feliz 7 Play, você aprende mais sobre a Bíblia e aprimora seus conhecimentos de forma simples e prática. E você também pode assistir clipes musicais emocionantes e grandes espetáculos de louvor e adoração. Uma enorme variedade de filmes e curtas-metragens sobre histórias que expressam a fé cristã, séries inspiradoras e um vasto conteúdo educativo destinado ao público infantil. Além dos melhores documentários, sermões, produções temáticas e vídeos de humor e entretenimento para toda a família. E tem mais! Pessoas com deficiência auditiva podem ter acesso à tradução dos vídeos em linguagem de Libras. E você também pode acessar os YouTubers de sua preferência. Então, não perca mais tempo buscando o site de conteúdo cristão. Baixe agora o app Feliz 7 Play, pelo Apple Store ou Play Store. Experimente logo essa fascinante experiência. Feliz 7 Play, o app que fortalece a fé cristã no mundo virtual e que ajuda a manter você cada vez mais conectado com Deus no mundo real. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Olá, feliz sábado! Sejam bem-vindos à nossa igreja. O meu nome é Alessandra e esta daqui é a Lê. Nós iremos agora ouvir a história da adoração infantil. Este é o momento em que as crianças adoram a Deus no momento do culto. O nosso livro de histórias tem o tema Valores Eternos e a nossa história de hoje se chama Pedrada no Rosto.
O verso bíblico dessa história está no livro de 1 João 4,18, que diz assim: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Vamos conhecer essa história? Ellen era uma menina muito estudiosa. Na verdade, era uma das melhores alunas da classe. Ela era ajudante da professora. Ela lia para os seus colegas com uma voz firme e suave. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Um dia, quando elas estavam saindo da escola, aconteceu algo terrível que mudou sua vida para sempre. Ellen, sua irmã e mais uma amiga estavam saindo da escola e iam a pé para casa. Ao atravessarem a praça, uma garota maior do que elas começou a persegui-las e veio correndo e gritando para elas. As meninas não haviam feito nada para essa garota, então começaram a andar depressa e até correr. Mas em um momento, Ellen se virou para trás para ver se a menina estava perto ou se estava longe. E então ela foi atingida no rosto por uma pedra. Ai, que dor! Ela caiu no chão desmaiada. Com a ajuda de sua irmã e da sua amiga, Ellen foi levada para casa. Os médicos foram vê-la, mas disseram que ela não estava nada bem. O acidente foi muito grave. A pedrada havia quebrado alguns ossos e ela ficou em coma, dormindo, por algumas semanas. Sua mãe ficou ao seu lado orando e pedindo que Deus curasse sua filha. E Ellen sobreviveu e estava ansiosa para voltar para a escola. Mas quando chegou na escola, os seus amigos não queriam ficar perto dela. E ela não conseguia mais ler e nem escrever, pois as suas mãos tremiam muito depois do acidente. Então a sua mãe tornou a sua professora. Ela ensinava Ellen lá na sua casa. E enquanto estudava, ela observava a natureza, as plantas, as aves, as flores e os animais. Antes do acidente, ela queria ser professora, mas agora ela pensava que ela não iria mais conseguir ser professora. Mas Deus escolheu Ellen para ser sua mensageira e ensinar as pessoas sobre o amor de Deus por cada um de nós. Foi assim o começo da vida de Ellen e nós pudemos aprender como Deus pode transformar coisas ruins em bênçãos. Querido Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pela proteção e por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa estar nos abençoando neste sábado e estando com cada criança. E que o Senhor possa também abençoar as suas famílias e que todos nós possamos sempre confiar no Senhor e dedicar a nossa vida a Ti. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando a tentação bate ao meu coração, querendo ali entrar, eu digo não, porque Jesus me ama e limpou meu coração. Ela foge pra bem longe, então espero que não volte, não.
Escutai e vede. História de hoje: os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo: uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha 2 pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas 2 pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo SevenMe. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Olá, seja muito bem-vindo. Quero desejar um feliz sábado para todos vocês. Eu estou muito feliz de mais uma vez ter a oportunidade de entrar no seu lar junto com a sua família, mesmo de uma forma à distância, uma forma virtual. É o que nós temos para que hoje possamos juntos passar mais um sábado, abrindo a palavra de Deus, refletindo, conversando um pouquinho. E eu tenho certeza que todas as mensagens são feitas com muito carinho, para que você reflita junto com a sua família a respeito de coisas importantes para o reino dos céus. Nós queremos ir para o céu e nós queremos nos preparar para isso. Nós também temos a alegria de poder, de uma forma muito especial, receber o Evangelho, participar juntos na igreja, mesmo que com a igreja fechada, e ter a certeza de que Deus está conduzindo todas as coisas.
Eu, quem sabe, falo para alguém hoje que acordou um pouco desanimado na sua fé. O que eu posso te dizer, querido irmão, querido amigo? Eu posso te dizer que nas tempestades da nossa vida é muito importante nós compreendermos quem está no nosso barco. Naquele momento onde os discípulos temiam pela sua vida, com os mares furiosos, com os ventos, com, quem sabe, as rajadas de vento, os brilhos dos relâmpagos e o barulho dos trovões, eles esqueceram que no seu barco dormia Jesus, calmamente. Jesus levantou e disse assim para a tormenta que atormentava os discípulos: fiquem quietos, descansem. E quem sabe hoje, quando nós nos sentimos um pouco mais desanimados na fé, nós temos que entender que Jesus está no nosso barco. Ele permanece conosco, Ele dirige e Ele pode aquietar as tribulações que nós estamos vivendo. Quem sabe eu falo para alguém que está triste pelas circunstâncias que estão nos acometendo, de distância, de falta de igreja. Para algumas pessoas tem sido muito difícil ficar longe da igreja. Como pastor também tem sido difícil. É muito mais gostoso nós nos reunirmos, é muito mais gostoso, mesmo que à distância, com máscara, mas nos vermos, conversarmos. Mas em breve tudo isso será algo do passado. Nós sabemos que nós vamos enfrentar tribulações antes de Jesus voltar. Então, em primeiro lugar, Jesus está no nosso barco. A tempestade, ela pode parecer terrível, mas diga para a sua tempestade que Jesus está no seu barco. E em segundo lugar, tudo isso faz parte de um processo de finalização da história desse mundo. Nesse primeiro momento aqui, eu quis, diferente dos outros momentos que eu estive pregando e editando os vídeos para nosso sermão, eu senti a vontade no coração, quando eu estou gravando aqui, eu orei bastante hoje pela nossa igreja, para que Deus nos ajude, que a nossa fé não desfaleça. Nós podemos enfrentar desânimos na vida, coisas que nos desanimem, mas a gente não deve jamais desistir. Que hoje seja um dia que você tenha um alívio espiritual, que você tenha um reforço na sua espiritualidade. Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. E é por isso que hoje eu escolhi fazer esse tema. Eu estou com a necessidade tanto de pregar para mim, como eu sempre faço, como também repartir com vocês um tema muito importante, o chamado de Cristo para a nossa vida. Que esse culto, então, lhe traga boas recordações de quando a igreja estava aberta e a gente podia se ver, e que fortaleça a sua fé para que em breve a gente volte a um mínimo do normal, para a gente continuar as nossas atividades juntos, vivendo a nossa vida até Jesus voltar. Aí então será muito melhor, porque nós estaremos para sempre com Ele no céu. Deus te abençoe. Deus faça nesse dia um dia especial para a sua vida. Esse é o desejo honesto e sincero do meu coração. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos e amigos que nos assistem, mas principalmente para as nossas ovelhas aqui do nosso distrito. Eu sou o pastor Harley e estou hoje pastor aqui do distrito do Bela Vista, em Bauru, uma cidade maravilhosa para a nossa vida. E eu quero desejar então para os irmãos lá do Horto Aimorés. Eu sei que no Horto eles têm a possibilidade de, debaixo daquelas árvores, ao ar livre, se reunirem, mesmo distantes, mas ali poder bater um papo sobre a lição. É uma coisa diferente, né? É um lugar diferente e eles são abençoados por isso. E nós aqui da cidade estamos mais presos, mas eu quero desejar um feliz sábado para o pessoal lá da Vila São Paulo, para o pessoal lá do Gasparini, do Parque Jaraguá, os nossos irmãos do Meridota e os nossos irmãos da igreja sede do nosso distrito, o distrito do Bela Vista. Deus abençoe a todos. Que esses momentos que se seguem possam ser um momento de alívio espiritual para nossas vidas. Eu quero, nesse momento, convidar você, ao abrir a palavra de Deus, nós fazemos uma oração pedindo para que Deus nos acompanhe nesse momento de estudo e reflexão a respeito da nossa vida cristã. Você vem comigo, se você puder. Eu não sei em que momento que você vai estar ouvindo ou assistindo isso, mas se você puder, se conecte, feche seus olhos, se conecte com Deus nessa oração, nessa prece, que todos nós façamos a nossa prece também, para que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Vamos orar então? Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos dá alívio quando precisamos, que com a Tua graça temos vivido, temos suportado os desafios desses últimos tempos, mas principalmente, Senhor, nós temos sentido que, graças a Deus ainda, o Espírito nos dirige a nossa vida,
e que nós gostaríamos, Senhor, que nesse momento o Senhor viesse nos abençoar. Abençoe a nossa vida como ser humano, vivendo em alguns momentos de tribulações da nossa época, da nossa geração. O Senhor possa estar nos fortalecendo, principalmente a nossa fé. Mas eu oro também, Senhor, por algumas pessoas que, quem sabe nesse momento, estão tristes por algo que está acontecendo na sua vida. De uma forma muito especial, que possamos ouvir a Tua voz nesse momento e nos acalmar nas nossas necessidades, nas nossas aflições e até compartilhando, Senhor, alguma alegria desses últimos dias. Ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, o Senhor possa nos ajudar a compreender verdades do reino de Deus em preparação, Senhor, na nossa vida para um dia recebê-lo nas nuvens dos céus e morar contigo por toda a eternidade. Abençoe a nossa irmandade, a nossa família como igreja. Abençoe também a família dos nossos amigos, daqueles que estudam a Bíblia conosco, que todos nesse momento sejam abençoados. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema do momento de meditação que nós estamos aqui gravando para o sábado é um tema que tem sido o tema que eu tenho estudado muito, porque na caminhada cristã o que nós precisamos urgentemente, vamos dizer assim, interiorizar na nossa vida espiritual é um relacionamento com Deus. Um relacionamento que faça-nos pessoas diferentes, pessoas melhores. O ser humano pecador, ele não consegue ser bom ou melhor por si próprio. Ele pode até conseguir por alguns momentos ser uma pessoa um pouco melhor, mas somente a presença do Espírito Santo em nossa vida nos ajuda a melhorar continuamente e diariamente. Nós conhecemos isso pelo processo da santificação. Somos declarados justos quando nós nos entregamos a Deus através do batismo. E agora temos uma caminhada cristã junto ao Espírito, até que Deus possa tirar de nós o pecado no processo da glorificação na volta do seu Filho. E nessa caminhada eu gostaria de convidá-los nesta manhã a meditar a respeito do tema Os 4 chamados de Cristo. Os 4 chamados principais que Jesus faz a todo pecador, transformando-o num filho de Deus, adotados por Deus e pelo Espírito. Hoje nós temos a certeza absoluta de que Deus nos conduz no processo da salvação. Nós não somos nada de nós mesmos, mas um dia eu e você tenhamos a alegria de olhar para a nossa vida e falar como Paulo, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o grande objetivo da vida cristã. Existe um gráfico que eu tentei fazer um desenho num gráfico para que você entenda como funciona o processo. Esse processo que eu e você passamos com Deus. O gráfico ele é mais ou menos assim, você pode estar olhando aí na tela, que é um gráfico do processo da salvação. Como que Deus nos salva? Eu e você, nós nascemos mortos no pecado. Não existe nada de bom em nós, então nós caminhamos tristes, errantes por esse mundo, até que algum momento na vida cristã, no tempo da nossa vida, nós então temos um ponto de conversão. Esse ponto de conversão é aquilo que eu falei, é o processo de justificação. Cristo nos faz justo e Deus olha para nós, olhando para o seu Filho, e nós somos declarados justos. Então tem um processo de crescimento na perfeição em Cristo, não uma perfeição nossa. E então, finalmente, nesse final dessa caminhada, quando nós ficarmos quase perfeitos através do poder do Espírito Santo, perfeitos em Cristo, vem a volta de Jesus e o processo da glorificação. Parece um gráfico simples, um gráfico que nós já vimos muitas vezes, mas a partir do momento que eu entenda esse processo na minha vida, as coisas passam a ter uma outra dimensão, muda um pouco. Porque às vezes nós lutamos contra um eu interior, contra uma vida pecaminosa, contra as falhas do nosso caráter e nós esquecemos que o processo está em Cristo. Quando nós buscamos Deus, as outras coisas da nossa vida são preenchidas. Buscar em primeiro momento o reino de Deus e todas as outras coisas, Jesus falou, vão ser acrescentadas, vão ser
acrescidas na nossa vida. Às vezes nós buscamos o processo por nós e nós só encontramos a falha que existe em nós. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando o cristão verdadeiramente compreende a sua natureza, compreende o que ele é, o que ele está inserido, é mais fácil para ele buscar a salvação em Cristo Jesus. Existe um verso na Bíblia que está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, um verso que nós já lemos muitas vezes. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma constatação, né? Nós, às vezes, lutamos e caímos no erro. Existe um verso muito interessante que João escreve nas suas cartas, que diz assim, olha, não há graça de Deus para os que vivem pecando, mas há graça de Deus para os pecadores. Existe uma brincadeira até no meio dos pastores que fala assim, o pecador e o pecadeiro, né? O pecador é aquele que reconhece a sua, vamos dizer assim, a sua natureza. E o pecadeiro é aquele que continua pecando, aquele que pratica, aquele que não liga para isso. Existe entre nós isso. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos solidarizamos com o nosso pecado, nós nos satisfazemos com a nossa natureza pecaminosa. A luta do cristão é todos os dias rogar a Deus, Senhor, me ajude a vencer, porque nós não conseguimos vencer. E existem alguns outros versos na Bíblia também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Honestamente, foi o pecado de Eva que causou tudo isso, segundo o que nós lemos aqui em Romanos 5,12, ou o nosso pecado? Às vezes nós culpamos Eva, né? Mas nós temos um pecado. Romanos 7,18 vem dizendo assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Significa que Paulo, o grande apóstolo, ele tinha um problema com ele. Ele fala assim, eu sei o que eu preciso fazer, e muitas vezes eu falho em fazê-lo. Mas aquilo que eu não posso fazer, eu também sei. E volta e meia eu me deparo com o estado de estar fazendo aquilo que eu não devo fazer. Parece um contrassenso, né? Uma briga filosófica, mas é uma briga espiritual. Algumas pessoas brincam dizendo assim, por que Eva pecou? Eu queria hoje fazer eu e você meditarmos numa sentença um pouco diferente. Por que nós pecamos? Não coloquem na culpa de Eva aquilo que nós fazemos. E quando nós entendemos que a gente não tem solução, que nós não temos uma escapatória, então vem a graça de Deus dizendo, olha filho, faça o que eu peço, para que você alcance alguma coisa para a sua vida. Existe um outro verso também, de Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32. Aqui Deus vem dando uma mensagem de reconforto, de esperança para nós. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim aqui chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma coisa que pode confortar a minha vida de homem pecaminoso e a sua vida, quando nós reconhecemos o nosso pecado, é que Deus enviou Jesus não para levar os santos. Em primeiro momento, porque os santos às vezes se acham santos, não são, mas eles não precisam de Deus. E segundo, se Jesus viesse a essa terra buscar santos, ele não encontraria nenhum. O único que ficou quase lá, mesmo sendo pecador, Deus tomou para ele, foi Enoque. Moisés morreu e foi ressuscitado, representando os que ressuscitariam na volta de Jesus, e Elias foi levado em vida para o céu. Esses três personagens nós entendemos que foram exemplos, foram figuras para exemplificar nossa caminhada cristã. Mas invariavelmente todo o restante desse planeta, bilhões de pessoas que já nasceram, viveram e morreram, são totalmente perdidos. E Deus fala para mim e para você hoje, na nossa vida cristã, o chamado de Deus, fala assim, filho, eu vim buscar quem reconhece que é pecador. A figura de linguagem que é usada por Jesus é uma figura de linguagem que nos remete a um hospital, um grande hospital. Eu não sei você, mas eu até pouco tempo atrás eu tinha uma gastura de ficar em um hospital. O cheiro do hospital, né? Aquele barulho, aquela correria dos enfermeiros, os sussurros, para que a família não entenda o real
significado, né, do ente querido que está ali, tudo no hospital nos dá assim uma gastura, nos dá um desespero. Talvez você tenha também. E eu entendo que eu precisei enfrentar várias noites de hospital por causa da minha filha, por exemplo. Mas o hospital é um lugar complicado para se estar. E ele fala assim que nós temos que entender que nós todos precisamos de ajuda, os doentes. Então a igreja, ela é feita para pessoas que precisam de cura espiritual. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que sabem que precisam de cura. Às vezes nós encontramos na igreja pessoas que pensam que a igreja é um lugar ou de um relacionamento social, então elas vão para a igreja como se fosse num clube, não tem nenhum tipo de interesse em contribuir, só de usufruir, ou então nós vamos à igreja como um lugar de, vamos dizer assim, que precisa sempre atender às nossas maiores necessidades. As duas coisas estão erradas. A igreja não pode ser desprezada como apenas um local, mas também a igreja não deve ser encarada como um lugar que está para nos servir 100% do tempo. Mas eu gostaria que vocês imaginassem a igreja como um grande hospital, cheio de pessoas doentes. Quem é doente, né, se não for hipocondríaco, quer ir para o hospital, receber a cura e voltar para casa. Não é assim que funciona? Quem daqui morre de amores ou morre de vontade de ir para o hospital, fica lá, tomando aquela comida, comendo aquela comida, ficando ali com os medicamentos no braço, passando por aquelas privações? Ninguém quer. Então as pessoas querem ir até o hospital para sarar e sair do hospital. A igreja, num sentido espiritual, num sentido assim, uma metáfora que a gente pode usar, é a mesma coisa. É um lugar de doentes. E nesse lugar de doentes, a gente tem alguns tipos de doente. Existem alguns cristãos maduros e cansados, que eles precisam ter a igreja como se fosse uma pré-consulta, uma consulta espiritual de rotina. Eu entendo que às vezes a gente fica com uma gripe, e a gripe não sara, então a gente busca um hospital, busca um posto de saúde, apenas para ter aquele medicamento, aquela instrução, aquele pequeno momento ali de interação, para você só ter um norte na vida, né? E para voltar para casa e seguir em frente. Muitos dos cristãos estão assim, usam a igreja como um grande hospital, reconhecem a sua doença espiritual, mas eles estão bem, são ativos, são maduros. E a igreja para alguns é uma igreja, um lugar onde nós vamos buscar um alívio. Eu fico sempre pensando, por que eu vou na quarta-feira na igreja? Por que eu vou no domingo na igreja? Os cultos que hoje em dia quase ninguém vai. As pessoas perderam aquela noção de que nós necessitamos ir à igreja para um encontro com Deus, não para ouvir um sermão, não para cantar uma música, não para rever alguns amigos, mas é um lugar onde o ajuntamento de crentes, a eclésia, né, era o lugar onde Deus recaía as bênçãos. As bênçãos de Deus estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os lugares. Mas Deus quer dar aquela bênção especial, aquele momento especial para você dentro da igreja. É por isso que hoje alguns não se importam com a igreja. Quando veio a pandemia, pouco faz deles terem a igreja para ir, porque eles já não viam mais a igreja com esse momento especial com Deus. Alguns de vocês não veem a hora de voltar para a igreja. O que tem aquelas 4 paredes? Não tem nada, mas o momento é especial. Você é um cristão maduro, um cristão sincero, um cristão atuante. Você precisa da igreja também para receber direcionamento. Conversar um pouco com o médico, bater um papo com o enfermeiro, e esse enfermeiro é Deus. Você ouve as instruções e volta para casa para seguir sua vida. Mas também existe um momento de cristãos num processo de amadurecimento. Eles precisam de um pouco de oxigênio espiritual para a sua fé. Eles precisam de passar um momento ali. É aquele cristão que vai à igreja e ele precisa ouvir alguma coisa, ele precisa cantar, ele precisa de uma palavra do seu ancião, de um oi do seu pastor, porque eles são cristãos honestos e sinceros num processo de amadurecimento. Então a igreja para eles é algo importante. O povo de Deus é algo que cura ele. Eu fico imaginando quando, por exemplo, você tem uma doença assim respiratória e você precisa ir em alguns momentos numa sessões de fazer a inalação ou então numa fisioterapia. Encare isso, metaforicamente falando, uma metáfora de pessoas que precisam respirar um pouco
à igreja, precisam então passar alguns momentos fazendo uma fisioterapia espiritual. A igreja também é essa, o objetivo da igreja é esta, que ela seja um lugar onde cura pessoas através de um tratamento. Existe também, infelizmente, dentro do nosso mundo cristão, a igreja como um CTI, um Centro de Terapia Intensiva. Precisam de mais cuidados. Homens e mulheres que estão fracassando na fé. Pessoas que por algum motivo o casamento não está bem, a família não está bem, tem problemas com seus filhos, tem problemas espirituais com relação à fidelidade, à mordomia. Existem problemas espirituais com relação a alguns vícios do pecado. Precisa de mais ajuda. Você consegue entender essa metáfora do hospital que eu estou usando? Eu estou aqui fazendo uma grande introdução ao tema para você entender que o povo de Deus, a igreja é importante. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem algumas pessoas que estão sentindo falta disso. Nós temos uma restrição sanitária, uma briga política, algo que foge das nossas mãos, que nós não podemos nos reunir. Há um risco eminente na nossa cidade nesse momento que eu estou gravando. É bom nós nos prevenirmos. Quem sabe já está chegando o momento de nós voltarmos. Mas a igreja precisa estar aberta para curarmos. E quem sabe eu faço hoje um momento aqui de reflexão para que você não perca a esperança de que a gente vai voltar em breve a ter esse momento de um centro de tratamento intensivo para a nossa vida, para as nossas lutas, para a nossa individualidade. Somos cristãos, temos família, filhos, esposos, só que nós somos pessoas também únicas, que cada um precisa de um remédio. E existe, infelizmente, dentro do nosso meio também, aquela igreja que nada mais é do que uma UTI. A UTI precisa de cuidados médicos 24 horas, monitorados. Precisa de haver um trabalho intensivo para que não morra. Estive pensando muito nesses dias para fazer uma meditação que você entendesse o que Deus talvez queira passar para nós nesse momento. Mas a igreja é um grande hospital onde tem pessoas que precisam apenas passar. E tem pessoas que estão morrendo espiritualmente falando. Fico imaginando que essa pandemia nos trouxe as fragilidades da nossa fé. É claro que eu não tive tempo, como eu cheguei aqui o ano passado, sendo pastor aqui do Bela Vista, e logo em seguida nós ficamos até outubro mais ou menos, e fechamos de novo no começo desse ano, e nós não tivemos tempo para um aprofundamento nos laços, uma conversa. Muitos de vocês têm me procurado, pastor, me visite, eu tenho marcado, ido, porque hoje estamos vivendo num mundo muito complicado, né? Só que a igreja está nos fazendo uma falta, porque semanalmente eu e você íamos até a igreja para buscar a cura das nossas feridas espirituais, das nossas doenças hereditárias, congêneras, né? Que nasce em nós esse desejo de melhorar em Deus, em Cristo Jesus. Eu tenho sentido falta desta igreja. E eu gostaria de, então, depois de analisar que a igreja é um grande hospital para pessoas que procuram cura, eu quero então analisar o que Deus tem nos dizendo hoje no seu chamado. E num primeiro momento eu gostaria de dizer que o tempo de você buscar, o tempo de você correr atrás, o tempo de você aprofundar o seu relacionamento com Deus é agora, é já. Nós, quem sabe, não teremos tempo útil e hábil para viver uma experiência cristã. E geralmente, quando os problemas vêm, as tribulações vêm, é o momento de nós buscarmos a Deus. Deus, nesse momento, quer ser o pastor da sua vida. Esqueça o pastor Harley. Hoje nós somos todos ovelhas nos braços do Senhor. Hoje nós somos todos ovelhas que Jesus nos alcança para mudar a nossa vida. Eu costumo dizer, essa é uma frase que eu tenho refletido sobre ela, nós temos uma igreja cheia de crentes,
mas até os demônios creem. Eu sonho com uma igreja cheia de cristãos, uma igreja de homens e mulheres maduros, que ainda assim necessitam da igreja, necessitam de uma consulta espiritual com o médico dos médicos, mas que existe dentro da sua vida já a percepção do que é ser um discípulo de Jesus. Nós temos a certeza absoluta que discípulos verdadeiros são aqueles que estão preparados para esses momentos que nós vivemos hoje. Momentos que nós temos a certeza que não serão melhores no futuro. Eu temo muito pela fé de alguns, as circunstâncias impostas nesse momento. Eu tenho muitas preocupações com pessoas que estão perdendo diariamente a sua fé. Eu quero relembrá-los de algo muito importante. O que é ser um discípulo? O que é o discipulado? O sonho dessa igreja, queridos irmãos, queridos amigos, é que as pessoas sejam verdadeiramente discípulos de Jesus, crescendo diariamente nesses 4 itens essenciais para a nossa vida: comunhão, relacionamento, envolvimento e missão. Nós sabemos que o discipulado é algo, e isso eu tenho sempre como filosofia de vida apresentar para vocês. Tenho falado menos pelas nossas dificuldades de reuniões, mas o treinamento, os cultos, sempre eu estou citando isso. O discipulado tem que ser um conjunto de 4 coisas que nós temos na nossa vida. A primeira delas é a comunhão, eu e Deus, onde eu recebo a minha espiritualidade. O discípulo, queridos, é aquele que passa o seu primeiro momento do dia em devoção pessoal. Pastor, eu posso fazer à noite, quando eu chegar no trabalho? Já te disse, pode, você pode fazer quando você quiser. Mas o melhor momento, o momento de mais qualidade é o primeiro, quando você acorda. Cristão é aquele que passa o seu primeiro momento orando, meditando, refletindo, lendo a lição, a Bíblia, tendo um momento especial de devoção com o Senhor, para que o Senhor o ajude nos afazeres do dia a dia. Discipular também é um relacionamento, é eu com a igreja, eu tenho que comungar a minha espiritualidade, aquilo que eu recebo todos os dias, eu tenho que partilhar com os meus irmãos. Discípulo é todo aquele que está diretamente envolvido em uma comunidade de fé, que tem amigos, que tem pessoas preferencialmente que se reúnem semanalmente num pequeno grupo, num grupo pequeno, numa comunidade, numa reunião familiar, num junta-panelas, para compartilhar. Hoje é um dia que nós temos assim, muita dificuldade, hoje é um momento, que nós temos muita dificuldade de estar nos relacionando, mas pelas redes sociais, pelos um telefonema, mas o vínculo que a gente tem uns com os outros é importantíssimo para as coisas de Deus. Discípulo também é aquele que está desenvolvendo os seus dons em um ministério da igreja. Envolvimento, eu e a obra de Deus. Eu não faço isso pelo pastor, não faço pelo líder, eu faço exclusivamente pelo Senhor. Eu pratico a minha espiritualidade no momento que eu me dedico a alguma coisa pela obra de Deus. E por último, e não menos importante, a missão, eu e o mundo. Eu partilho a minha espiritualidade de tudo que eu comunguei, que eu desenvolvi, que eu recebi. E discípulo é aquele que está diretamente envolvido na salvação de alguém. Você está hoje trabalhando pela salvação de alguém, de uma pessoa. Você está hoje sendo desafiado e fazendo algo com tudo aquilo de evangelismo que nós estamos propondo para o discípulo. Então, na verdade, um discípulo é aquela pessoa que está totalmente focada nos seus dons, focada na sua comunhão com Deus, focada no relacionamento verdadeiro com os irmãos e focada na salvação de pessoas. Isso é um verdadeiro discípulo. E hoje, Deus então te chama para que você venha, Deus está fazendo um convite para que você venha participar desse processo de salvação que Ele está nos proporcionando. Queridos, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 14, o Espírito de Profecia nos fala: a obra da redenção será completa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo, sobre a maldição do pecado, a única mancha escura da sua gloriosa criação, será honrada acima de todos os outros mundos do universo de Deus. No processo de desenvolver o nosso cristianismo verdadeiro, o nosso discipulado através de uma comunhão, de um relacionamento,
do nosso envolvimento e da missão com a obra de Deus, nós seremos exaltados. Antes, perante todo o universo, um pontinho onde o pecado reinou, agora será o lugar da morada de Deus para todo sempre. Esse é o processo que Deus está chamando eu e você nesse dia. Esse sermão tem um único intuito: fortalecer a sua fé, não na mensagem pastoral, não nesta igreja terrena, mas no programa especial, no projeto especial que Deus tem para a sua vida. O primeiro chamado de Deus, ele é um chamado muito importante para a vida de um cristão verdadeiro. É o chamado ao arrependimento. Não existe um processo genuíno de cristianismo, um processo genuíno de santificação na nossa vida, que não comece por um profundo arrependimento dos nossos pecados. Eu tenho os meus, você tem os seus. Nós temos aquilo com que lutar, junto com Deus e junto com o poder de Deus. Nós sabemos o nosso pecado e Deus também sabe. Mas existe uma necessidade, irmãos, quanto mais perto Jesus está de voltar, de nós sentarmos, analisarmos a nossa vida e colocar aos pés de Cristo as nossas lutas contra os nossos defeitos de caráter. O arrependimento genuíno, ele acaba provocando uma aproximação de Deus. Entenda uma coisa, isso pode salvar você. Quanto mais perto eu chego de Deus, mais eu reconheço as minhas imperfeições. Deus é uma luz clara, cristalina, que vai mostrando os nossos defeitos. E aí o que você faz com isso? Você sai correndo porque você se acha indigno? Não, você se aproxima mais. Porque Deus, ele tem o conserto, ele tem a cola especial para consertar, para cicatrizar, o remédio especial para cicatrizar os problemas da nossa vida. Cabe a nós hoje, nesses tempos que cremos que está se aproximando de nós realmente vermos Jesus voltar, cabe uma reflexão sobre a nossa vida. O primeiro passo, o primeiro chamado de Deus é para que você se arrependa das coisas que você tem feito, ou das coisas que você fez e gostaria de voltar, quem sabe, nos momentos da nossa fé vacilante, em tempos tão difíceis. Olha só o que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15. Jesus olha amoravelmente para todos os seus discípulos e diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho não são palavras, o Evangelho não são livros da Bíblia. O Evangelho é uma pessoa, a pessoa de Jesus. É nesta pessoa que nós devemos focar os nossos esforços espirituais. E é esse Evangelho que nós devemos levar às pessoas que estão nas trevas. Se nós, que já temos um pouco de luz, reconhecemos a nossa necessidade de nos aproximar de Jesus, imagine as pessoas que não têm a menor ideia de onde elas estão, a menor ideia do que elas se passam na vida espiritual. Podem ser doutores na vida carnal, na vida mundana, na vida do dia a dia que vai levando a gente vai esquecendo das coisas prioritárias. Mas o Evangelho nos traz a pessoa de Jesus. A Bíblia nos diz também, queridos, no livro de 2 Coríntios 5,17, um verso muito interessante e muito usado por nós. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deus aceita você do jeito que você está, porque Ele sabe o jeito que Ele vai deixá-lo. Ninguém que chega até Jesus permanece a mesma pessoa. Reconhecer a nossa dependência diariamente é a luta do cristão. Talvez seja a única luta, porque todo o processo complicado de transformar um carvão bruto em um diamante precioso vem do poder de Deus. Deus também tem um segundo chamado para nós hoje, o chamado a uma nova vida. Deus hoje diz: filho, eu quero que você pense em coisas novas, que você sonhe com coisas novas e principalmente que você alcance coisas novas. A vida nova é uma vida diária de mudança de estado. Ou nós reconhecemos isso de uma vez por todas, ou nós não venceremos essa batalha. Todos os dias é dia de nos ajoelharmos aos pés de Jesus e falar: Senhor, me mude um pouquinho. A nova vida que Ele nos proporciona, a nova vida de acordo com os seus parâmetros, com os seus planos,
Às vezes a mudança dói. Quem daqui gosta de mudar? Eu, como pastor, tenho caixas que eu nem mais tiro os livros de dentro, porque é muito complicado arrumar caixas para mudanças. Mudanças pessoais doem. Às vezes Deus precisa colocar coisas no lugar, dói. Mas essa dor é temporária pelos benefícios que ela produz. Olha o que está escrito em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo era um homem que lutava contra os seus defeitos. No primeiro momento ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está reconhecendo que o bem que ele sabe e que deve fazer ele não faz, mas o mal que ele sabe que não deve fazer ele faz. Olha que luta que Paulo está ali vivendo dia após dia. Mas em algum momento lá em Gálatas, um pouco mais maduro na sua fé, ele fala assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse processo é um processo que eu desejo do meu fundo do coração para a sua vida. É um processo que eu busco todos os dias na minha vida. Mudar aquilo que eu era, até um momento onde menos eu existe em mim e mais Deus existe em mim. Essa é uma luta que não é fácil, mas é um chamado de Jesus. Venha, tenha uma nova vida. Existe também um outro chamado. Esse é um grande chamado ao serviço. É aqui onde muitas pessoas desistem, porque elas confortavelmente querem viver na sua vida laodiceana. O chamado serviço não é para Deus. Deus pode usar muito mais e muito melhor pedras para proclamar o seu evangelho do que eu e você, seres humanos. Mas Deus nos faz um chamado. Venha me ajudar a mudar a vida de pessoas para que a sua vida seja transformada. Você já imaginou o que seria do nosso distrito, que tem batizado tão pouco, que tem evangelizado tão pouco, se 20, 30, 40 de nós nos levantássemos a ter uma vida diferente no chamado? Eu estou falando para algumas pessoas do nosso distrito que estão vivendo esta vida e tem sido uma bênção para elas. Em algum momento, quando a igreja voltar, eu quero reunir os arautos da cruz e os interessados também no trabalho missionário para nós contarmos testemunhos uns para os outros. O chamado ao serviço é um chamado indigno nosso, mas que Deus mesmo assim nos usa para fazer. Olha o que está escrito em Marcos 1:17. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Como um homem que nasceu em um lugar que ninguém ligava, como um homem nasceu numa manjedoura de forma tão humilde, como um homem que não tinha amigos, aliás, ele tinha muitos inimigos, um homem que não tinha posses nem riquezas, um homem que o próprio Evangelho diz que a sua beleza não se sobressaía, um homem encarnado de forma assim espetacular. Ele representava aquilo de mais importante que existe no Evangelho, que é o testemunho. Jesus foi um homem que influenciou uma pessoa, 12 pessoas, 70 pessoas, 500 pessoas, e hoje o cristianismo influencia bilhões de pessoas nesse mundo. O Evangelho tem um poder de transformar vidas. Eu faço um apelo para você. Há quanto tempo você não leva ninguém a Jesus? Você realmente acha que está feliz nessa vida? Faça o trabalho para você ver como isso volta em bênçãos inimagináveis para a sua vida. Jesus disse também, em Mateus 24:14, pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. E o verso termina dizendo, então virá o fim. O fim está vindo, independente se eu ou você nos envolvamos nessa obra. Deus está nos dando o privilégio de poder ser parte. Um escultor, quando vê um grande pedaço de pedra de mármore, nos seus olhos, na sua imaginação, na sua mente, ele consegue ver uma estrutura, uma escultura, um desenho, um corpo, um animal, consegue ver alguma coisa. Mas na frente de um escultor é só um bloco. Na frente dos olhos que ficam admirando a arte, o dom do escultor, é apenas um bloco. Mas quando ele pega um martelo e um cisel e ele começa a bater naquele bloco, vira algo.
Deus é o pintor, o escultor, Deus é o artista, nós somos o cisel na sua mão. Em nós, Deus fará grandes esculturas. Em nós, Deus fará grandes maravilhas. E por último, um chamado que eu e você esperamos. Os dois primeiros, ao arrependimento, a uma vida nova e ao serviço, é algo que nós estamos hoje nos disponibilizando para Deus. Mas o último chamado é um chamado que eu e você esperamos. Venha, tome posse do reino. Vai haver em breve, muito mais breve do que para os nossos pais, para os nossos avós e para os homens e mulheres que de alguma forma desbravaram nos primeiros momentos a história do cristianismo dentro da igreja adventista. Está chegando um momento onde realmente nossa geração vai ver Jesus voltar. E nesse momento ele vai olhar para aqueles que se dispuseram a viver uma nova vida com ele, uma vida de serviço, uma vida de comunhão. Ele vai dizer assim, venha, agora é hora de você desfrutar do reino eterno que eu tenho preparado. Olha o que está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, no versículo 25 ao 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existe um reino, existe uma morada, que já está prestes a ser a realidade da vida eterna de vários cristãos de verdade. Esse pequeno momento entre o dia de hoje e a realidade do céu está muito menor do que há muito tempo atrás pregaram os nossos pais. Está chegando o momento de eu e você não termos mais a preocupação com a comida que nós vamos colocar na mesa dos nossos filhos, com a comunhão diária de Deus que nós precisamos. Nós não teremos mais preocupação com as coisas desse mundo, com o coronavírus, com o distanciamento, com o álcool gel, com o afastamento, com a despedida de alguns irmãos queridos. Nós não vamos estar mais preocupados com isso, porque tudo isso é coisa do passado. Vai haver um momento muito em breve que Jesus vai falar assim, o último chamado dele para nós. Venha, faça parte do reino dos céus. Existe uma música que eu sempre cito de vez em quando nos sermões, né? Do Sérgio Saz. Um clipe bem ali chama a música. Procure depois no YouTube e ouça, assista o clipe. No primeiro momento, uma senhora está sentada num banco de jardim, a sua neta chega correndo e ela está olhando assim para o horizonte, perdida, e a neta fala, o que foi, vó? Ela fala assim, eu estou com saudade. E a neta pergunta, saudade do quê? Não sei. Existe uma saudade dentro do nosso peito. Uma saudade de uma coisa que nós nunca tivemos. De um lugar onde nós nunca moramos. De um lugar que os nossos olhos e olhos de ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém consegue descrever, mas é uma saudade de um negócio chamado céu. O chamado de Cristo em algum momento, muito em breve, vai ser venha matar a saudade daquilo que eu tenho preparado para você. Queridos amigos, que nesta manhã você entenda tudo que eu tentei aqui transformar em palavras. Deus hoje te chama, querido amigo, querido irmão. Deus te chama ao arrependimento da sua vida de pecados. A segunda coisa que Deus nos chama é uma vida nova. Nós precisamos de uma novidade de vida diariamente. Deus também te chama ao serviço. E por último, o chamado que eu e você aguardamos. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer, venha Harley, venha João, venha José, venha Maria, venha as pessoas que estão me assistindo. Venha herdar o reino dos céus que eu tenho preparado para você. Isso que move-nos hoje para respirar e continuar a caminhando. Que Deus possa abençoar você. Eu quero terminar lendo o último verso de hoje. O verso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus te ama. E Ele tem preparado algo inimaginável para mim e para você. É seu desejo hoje, como filhos de Deus, rumar ao processo do discipulado, nos aproximando-se do Mestre, para que Ele salve a nossa vida. É seu desejo, é o meu desejo também. Por isso eu gostaria de terminar orando, para que Deus nos ajude nesse processo. Deus tenha piedade de nós. Feche seus olhos.
liguemos agora com o trono de graça de Deus. Vamos agora fazer uma oração por nossa vida, pela vida da nossa família. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra. A Sua Palavra é aberta, vidas são transformadas, mas acima de tudo a nossa vida é transformada. Não quero, Senhor, hoje olhar a não ser para mim mesmo. Quero hoje ouvir a Tua voz, para que eu arrependa ainda dos meus maus caminhos, para que eu leve a Ti, Senhor, a minha vida, para que o Senhor conserte de acordo com a Sua vontade. Eu quero ouvir Tua voz também, Senhor, para que hoje eu viva uma nova vida ao Teu lado. Quero, com Tua graça, ser uma pessoa diferente de quem fui ontem, uma pessoa diferente de quem fui o ano passado. Quero, Senhor, continuamente olhar para trás e ver a Tua graça mudando coisas na minha vida e me moldando de acordo com a Sua vontade para preparar os nossos irmãos sinceros que hoje também oram a Ti, buscam a Ti sinceramente, para que essa transformação nos prepare para estar em pé quando Jesus voltar. Quero também, Senhor, Te pedir que o Senhor me ajude a ser útil na Tua obra, útil na Tua causa. Não quero ser um cristão displicente, Senhor, não quero mais ficar acomodado. Eu quero fazer algo por Ti. Mande-nos pessoas, Senhor, para que eu possa falar do Evangelho. Nesses momentos tão difíceis também criou-se grandes oportunidades. Me ajude a falar às pessoas através das minhas redes sociais. Que eu pare de postar coisas insignificantes e coisas do mundo e comece a usar as minhas redes sociais e as minhas mensagens para fazer pessoas conhecerem a Ti, conhecerem o trabalho do Espírito Santo e conhecerem a salvação que há em Cristo Jesus. Ajude-nos também, Senhor, a estar preparados para o último dos Seus chamados. Quando Jesus vier nos buscar com Seus santos anjos, nós estejamos em pé naquela manhã gloriosa, para sermos levados para morar contigo por toda a eternidade. Abençoe a nossa vida, Senhor. Abençoe principalmente aquele que me ouve e me escuta, aquele que me assiste, não importa o momento, mas que no momento que essa mensagem chegar, sinta a necessidade de mudar a sua vida. Só o Senhor pode nos dar o que é mais importante, só o Senhor pode nos dar uma novidade de vida que faz-nos continuamente semelhantes a Jesus, e que em breve todos nós possamos exclamar: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por favor, Senhor, nos dê um bom restante de dia ou de noite. Dê-nos a Tua companhia, Senhor. Nos ajude a termos uma experiência real contigo. Isso eu te peço não porque eu mereça, não porque alguém que está nesse momento com os olhos fechados e com a mente conectada até Teu trono de graça mereça, mas nos merecimentos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Hoje e sempre, Senhor, fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça do nosso programa especial de domingos, Futuro com Esperança, todos os domingos às 20 horas aqui neste canal. Venha assistir e compartilhe esta informação com seus amigos. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Até lá! Muito bom passar mais uns momentos com vocês, ainda não na forma mais gostosa, que é aquela forma de nos vermos na igreja, batermos um papo, mas eu agradeço porque você veio aqui e você passou esse momento comigo. Mesmo de forma remota, hoje nós podemos olhar a Bíblia, ler a Bíblia e muitos versos vão nos fazer refletir para que nós melhoremos, não pelos nossos esforços,
mas melhoremos pelo poder do Espírito. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Nós nos vemos em breve. Em breve nós vamos ter as nossas lives de quarta. Em breve nós vamos ter a nossa classe bíblica. Em breve nós vamos ter a oportunidade de voltarmos para a igreja. Mas até lá, que o Espírito Santo, que a graça de Deus seja abundante na sua vida e na vida da sua querida família. Esse é o meu desejo. Nos vemos no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau! Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.